Olá a todos, eu sou o professor Júnior César e hoje nós iremos trabalhar sobre o assunto declividade do solo. O que é declividade do solo? Como determinar essa declividade do solo? Qual a importância de se saber esse valor de declividade do solo? Nós temos uma encosta e essa encosta tem uma certa declividade. Podemos dizer que ela tem uma inclinação. Então essa paisagem, essa encosta, a inclinação que ela apresenta, nós chamamos isso de declividade. Qual a importância de sabermos essa declividade dentro da conservação do solo? A declividade do solo, ela está diretamente relacionada com a erosão, com os processos de erosão. Quanto mais declivoso for o meu solo, maior a possibilidade que ocorra uma erosão e que essa erosão seja mais intensa em função dessa declividade. O principal motivo, além de prevermos a quantidade de sedimentos que podem ser acarreados, que podem ser erodidos, a declividade do solo também é importante quando nós iremos trabalhar com as práticas de manejo para evitar esse processo de erosão. Então, o terraceamento, que seria uma das práticas mecânicas de grande eficiência para reduzir o processo de erosão, ele, no dimensionamento desse terraço, no cálculo do espaçamento desses terraços, a declividade do solo é utilizada. Bem, o que vem a ser terraços de solo? Nessa imagem, nós podemos perceber aqui alguns camalhões vegetados, este aqui, onde eu estou passando o cursor, este outro aqui de cima, aqui e assim por diante. Então, nessa encosta, esses camalhões, essas barreiras físicas, é o que nós chamamos de terraços agrícolas, que nós iremos trabalhar na nossa próxima aula. Como nós iremos determinar essa declividade do solo? A declividade do solo é uma relação, então, entre o meu espaçamento na vertical e o meu espaçamento na horizontal. Nós temos aqui nessa linha branca a linha da superfície do terreno. Então essa encosta aqui, olhando dessa posição, nós podemos perceber que aqui está a superfície ou a linha que representa a superfície do terreno. E aqui nós temos essa linha amarela, é a projeção da horizontal saindo deste ponto. Se eu considerar este ponto aqui de cima até este ponto aqui de baixo, eu preciso ter essa projeção horizontal e esta projeção vertical, que nós estamos chamando aqui de espaçamento horizontal e espaçamento vertical. A relação do espaçamento vertical pelo espaçamento horizontal vezes 100, nós teremos a declividade dada em porcentagem. Este fator pode ser dado em porcentagem, mas também pode ser dado em graus. Se nós olharmos entre essa linha branca e essa linha amarela, vai ter que um certo ângulo. Então, com essas relações de espaçamento horizontal e espaçamento vertical, nós podemos chegar nesse ângulo que foi formado aqui, que vai representar a inclinação do meu terreno. A relação trigonométrica que representa, então, esse ângulo seria a tangente desse ângulo. Na verdade, a tangente desse ângulo é o quê? Cateto oposto, que é o meu espaçamento vertical, sobre cateto adjacente, que é o espaçamento horizontal. Então, a tangente do ângulo é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que, como eu preciso do ângulo em si, nós precisamos tirar o arco tangente. Nós temos que o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou ter qual é o meu ângulo. Nós temos essa relação do espaçamento vertical pelo espaçamento horizontal,
onde nós podemos chegar na declividade em porcentagem, ou o arco tangente do espaçamento vertical com o espaçamento horizontal, nós chegamos na inclinação desse terreno em graus. Como nós iremos calcular, então, a declividade do terreno? Aqui eu vou mostrar agora algumas formas simples que nós podemos trabalhar. Temos aqui o que nós chamamos de nível tipo A, essa estrutura aqui. Temos também o nível retangular ou trapezoidal. Equipamentos muito fácil de se construir, onde nós teremos esse espaçamento aqui, o tamanho do equipamento é fixo e o tamanho desse equipamento vai ser para nós o nosso espaçamento horizontal e nós iremos precisar do espaçamento vertical. Bem, como é o princípio de funcionamento desse equipamento, como que nós conseguimos determinar no campo a declividade com este equipamento? Bem, aqui em cima nós temos um nível de bolha, igualmente nesse equipamento, e aqui nós temos um nível de um prumo de pedreiro. Então, aqui nós temos essas imagens para vocês recordarem o que é um nível de bolha e um prumo de pedreiro. Então, no caso desse equipamento aqui do tipo A, essa corda, essa madeira fica amarrada aqui e esse prumo vai estar descendo aqui. Quando esse prumo está nivelado, quando esse A está em nível, esse prumo vai estar exatamente no centro desse equipamento. Então, nós iremos colocar uma marcação nesse sarrafo, indicando o centro desse equipamento. Já neste equipamento aqui, ou neste de baixo, quando essa bolha estiver entre essas linhas, significa que esse equipamento está nivelado. Qualquer um desses três equipamentos, nós iremos colocar aqui no ponto mais alto do terreno, e o operador vai, então, erguer a extremidade inferior do equipamento até que ele esteja nivelado. Quando esse equipamento estiver nivelado, a distância entre a ponta do sarrafo aqui do pé desse equipamento até o solo é o meu espaçamento vertical. E essa distância então vai ser anotada por alguém e vai ser retirada essa distância com a ajuda de uma trena. Nós temos aqui a distância horizontal e temos a distância vertical. Nós temos os dois espaçamentos para que nós precisamos para calcular a declividade. Mas como esse equipamento ele não é tão... o tamanho dele geralmente é em torno de 3, 4 metros, esse 3, 4 metros, em função do micro relevo do meu solo, muitas vezes não vai representar aquela declividade média da encosta que eu estou querendo demonstrar. Dessa maneira, o equipamento tem que repetir, nós temos que virar esse equipamento para que nós tomamos várias medidas ao longo da encosta para que nós consigamos um maior espaço para que represente a minha declividade. Bem, neste caso, neste exemplo específico, nós temos então aqui 5 leituras, 5 vezes. Então, o meu espaçamento vertical vai ser a soma dessas alturas aqui. E o meu espaçamento horizontal vai ser o número de caminhamento que eu tive, nesse caso aqui 5 caminhamentos, vezes o tamanho deste equipamento, que neste caso aqui era de 3 metros. Dessa maneira, nós iremos conseguir o espaçamento, a declividade do solo, utilizando o espaçamento vertical e o espaçamento horizontal. O nível de mangueira ou o nível de borracha seria um outro equipamento. Ele é muito fácil de construir. Nós temos aqui um pedaço de madeira, um pedaço de sarrafo, um caibro, e aqui nós iremos colocar uma mangueira. E essa mangueira vem, ela é enrolada aqui, tem uns 20 metros a mangueira, e ela retorna
aqui nesse outro sarrafo. Bem, então nós temos aqui os dois sarrafos do mesmo tamanho, as duas mangueiras pregadas aqui, e do lado da mangueira tem colado aqui uma fita de costura. Então essa fita de costura vai estar colada nos dois sarrafos aqui. Desta maneira, depois disso, nós iremos preencher toda essa mangueira com água e a água vai estabilizar aqui na mesma altura. Por exemplo, se a água estiver aqui, do outro lado ela vai estar também, porque a água tende sempre a caminhar em nível. Bem, essa água estando na mesma altura dos dois lados e o sarrafo no mesmo ponto no terreno, nós iremos ter então o mesmo valor de leitura entre uma fita e outra fita. Bem, mas se esse sarrafo aqui está num ponto mais elevado no terreno, como se ele estivesse aqui, a água vai se movimentar aqui dentro e ela vai ficar da mesma altura. Só que agora as leituras elas serão diferentes, como está exemplificado aqui. Tem esse operador que está aqui embaixo, no ponto 1, e esse outro operador no ponto 2, que a água desceu e aqui a água tende a subir, mas a água está na mesma linha horizontal. E a grande facilidade deste equipamento é o quê? Agora, a leitura feita nesse sarrafo, menos a leitura feita nesse outro aqui, me dá a diferença da vertical. Então, o equipamento anterior, nós precisávamos pegar essa diferença com uma trena. Neste equipamento, a diferença dessas leituras já vai me dar o espaçamento vertical. Só que agora eu preciso do espaçamento horizontal. O outro equipamento, o espaçamento horizontal, era fixo em função do tamanho daquele equipamento. Agora, nós iremos precisar do espaçamento horizontal, que é exatamente essa linha tracejada que está aqui na figura. Então, esse espaçamento nós iremos adquirir por meio de uma trena. Muito importante que nós pegamos o espaçamento horizontal seguindo ou colocando a trena na altura da água, para que nós possamos pegar então essa projeção da horizontal. Se os operadores colocarem, por exemplo, a trena na altura da cintura, nós iremos estar pegando essa distância aqui, que é a distância dessa hipotenusa aqui, então uma distância maior do que esse cateto. Tá? Então é muito importante, para evitarmos erro no campo, pegar essa leitura horizontal com base na altura da água desses dois sarrafos. O espaçamento vertical é dado pela diferença de nível, o espaçamento horizontal pela trena. E com isso nós podemos calcular a declividade ou em porcentagem ou em graus. Um terceiro equipamento que pode se utilizar para determinação da declividade é o clinômetro. Clinômetro é um equipamento que mede ângulo. Qual o princípio de funcionamento deste equipamento? Este equipamento aqui tem vários deles, tem vários modelos. O operador aqui, ele vai olhar por esse orifício deste equipamento. Equipamento, então, nós precisamos de um sarrafo, de uma estaca aqui, e precisa marcar qual é a altura do olho, qual que é a altura de referência dessa pessoa. Como o equipamento o operador vai estar segurando ele no seu olho, então a altura de referência é o olho do operador. Na altura do olho do operador, iremos colocar então uma marcação. Neste caso aqui eu coloquei o sarrafo como se fosse a altura do olho deste operador. Depois uma outra pessoa pega esse sarrafo e caminha no terreno, por exemplo aqui,
E o operador vai olhar aqui e vai, aqui nesse equipamento tem uma linha horizontal aqui, ele vai colocar essa linha horizontal coincidindo aqui com a altura do olho dele. Ou seja, essa linha divisada vai estar paralela à linha do terreno, porque essa altura aqui de referência do olho é a mesma altura aqui onde o operador está tendo a visada. E depois, quando ele olha por isso, para tentar marcar essa linha, quando o operador faz a visada aqui, além da linha que ele consegue ver, que ele vai marcar com o olho dele, tem também um orifício aqui com um espelho que joga essa visada para um nível que está aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui atrás tem um nível de bolha, igual aquele nível do equipamento anterior, aquele nível tipo A ou aquele nível do tipo retangular. Desta maneira, o operador move essa manivela e com o espelho ele vai movendo até que o nível de bolha esteja nivelado. Quando o nível de bolha estiver nivelado e a linha de avisada coincidir com a altura, ele para e aqui tem-se então onde nós iremos ler o ângulo ou a porcentagem dessa declividade. Então, é o equipamento que nós iremos conseguir a declividade de forma direta. Não há necessidade de se fazer cálculo. E um último equipamento que eu irei mostrar para vocês hoje é o nível óptico, ou também conhecido como nível de engenheiro. Ele difere um pouco do teodolito, porque a luneta desse nível ela é fixa, ela não se move. Então, quando nós olhamos nessa visada aqui, a saída nós iremos ver aqui fio médio, fio superior e fio inferior. O equipamento está aqui instalado e com o auxílio de uma régua, de uma mira, o operador aqui que estiver fazendo a visada vai fazer a leitura dos 3 fios. Fio superior, fio médio e fio inferior. Com a altura, com o valor do fio médio, é utilizado para calcular o espaçamento vertical. O fio médio daqui, deste ponto, até o fio médio deste ponto, a diferença um menos o outro é exatamente o meu espaçamento vertical. Se nós lembrarmos do nível de mangueira, nós iremos perceber que se isso aqui fosse uma mangueira, a água ia estar exatamente nessa linha aqui, a água ia estar em nível. E a diferença de leitura do meu sarrafo da linha do nível de mangueira é o meu espaçamento vertical. Da mesma maneira que com o nível óptico, a diferença do fio médio desse ponto e até este ponto é, então, o meu espaçamento vertical. Mas, e se nós não tivermos esse ponto B? A diferença do fio médio até a altura do meu equipamento é o meu espaçamento vertical. Dessa maneira, nós chegamos ao espaçamento vertical. O espaçamento horizontal, nós iremos precisar agora do fio inferior e o fio superior. Então, nós temos que o espaçamento, a distância horizontal entre o equipamento e o ponto A é dado pelo fio superior menos o fio inferior vezes 100. Esse 100 é a constante do equipamento. Então, nós teremos a distância deste ponto do equipamento até o meu ponto A. Só que como eu quero determinar a declividade entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que calcular também a distância do meu equipamento até o meu ponto B. A distância do equipamento ao ponto B é o fio superior menos o fio inferior vezes 100. A distância total de A a B é a soma
dessas duas distâncias. Em termos de campo, quando nós estamos trabalhando no campo, uma maneira rápida de conferir, de checar se esses valores estão corretos ou pelo menos estão coerentes, é que o fio superior mais o fio inferior dividido por 2 tem que ser igual ao fio médio. Isso porque essas distâncias são simétricas. Se elas são simétricas, a soma do fio inferior mais superior dividido por 2 tem que ser o meu fio médio. Então, no campo, quando se faz a leitura dos 3 fios, uma maneira rápida de saber se aqueles valores lidos estão coerentes seria fazer este cálculo. Bem, aqui eu vou deixar para vocês agora alguns exercícios para que haja fixação deste conhecimento que nós trabalhamos nessa aula de hoje. Então, o primeiro exercício é para nós calcularmos a declividade utilizando o nível do tipo A. Então, nós temos aqui algumas leituras que foram realizadas com a trena e nós temos o número de vezes que o equipamento desceu no terreno. E nós temos também o tamanho do equipamento. Com isso, nós iremos calcular, então, qual a declividade deste terreno. Neste outro exercício aqui, nós iremos calcular a declividade do terreno utilizando, então, o equipamento do nível óptico. Então, nós temos aqui as leituras do fio inferior e do fio superior, do ponto 1 e do ponto 2. Bom, aqui não tem o fio médio. Bom, o fio médio nós conseguimos calcular e eu já comentei isso no slide anterior. O exercício 3 tem uma transformação aqui da inclinação de graus para porcentagem. Então, vocês também devem fazer essa transformação. E por fim, o último exercício foi utilizado o nível de mangueira ou o nível de borracha. Só que neste caso aqui, eu já tenho a declividade. E eu quero saber qual foi, então, a leitura das hastes do nível de borracha. O valor das leituras que estavam lá naquela fita de costura. Nossa aula de hoje trabalhou a declividade do solo, alguns conceitos, as maneiras que nós podemos, os equipamentos que nós podemos utilizar para calcular essa declividade. Na próxima aula, nós iremos iniciar o estudo sobre terraços agrícolas, sobre terraceamento. Como eu comentei no início, são esses camalhões aqui perpendicular à inclinação do terreno. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.